Eu tô firme e forte aqui com vocês para mais um episódio Faça e Venda usando a internet. E eu tenho como objetivo principal aqui nessa série de lives para te acompanhar durante a quarentena aí, de abrir a sua mente para começar a empreender através da internet. Para quem não me conhece, eu sou Luciana Jaber e o tema de hoje é artesanato como marca. E aí, quem sabe me dizer o que quer dizer isso? Artesanato como marca? Como assim? Né? Tudo bem, meninas? Sejam bem-vindas, viu? Obrigada pela companhia. Meninas, artesanato como marca, por que eu falo tanto que eu acredito fortemente que artesanato, para ser reconhecido, precisa virar uma marca? Hoje eu vou explicar bem direitinho como é que isso funciona para vocês. É o seguinte: o artesanato precisa virar marca para que ele seja reconhecido. E como eu consigo fazer, Luciana, o meu artesanato virar marca? O artesanato, para virar marca, você precisa pensar aí o que você quer mostrar como uma marca de artesanato. Quais são os seus valores? Como você quer fazer isso? Quais são as cores da sua marca? Qual o tipo de produto você vai fazer? Qual o nicho que você vai usar? E respeitar. É assim, quando a gente cria uma marca do negócio da gente, a gente precisa respeitar aquilo que a gente definiu como marca. E a gente faz isso para a gente mostrar que o nosso artesanato não é qualquer artesanato, não é só mais um, não é um artesanato de hobby. Quando a gente cria uma marca, a gente mostra que a gente está se profissionalizando para atender aquele cliente. E é extremamente importante porque a gente consegue mostrar posicionamento e credibilidade com muito mais facilidade a partir do momento que a gente cria uma marca. E a gente cria uma marca não é só montando uma logozinha bonitinha, não. Uma marca, ela engloba várias coisas, né? Como eu falei, cor, identidade, valores, como eu vou me comportar com o meu público, escolher o nicho, que é fundamental. Se você não escolhe o nicho, você não tem nem como continuar nesse processo de fazer o seu artesanato como marca. Eu também, é uma coisa que eu falo muito sobre a escolha do nicho. E meninas, essa fidelidade que depois que você escolhi qual vai ser o meu nicho. O meu nicho vai ser mamãe e bebê. Então, se alguém te pedir um pano de prato, você vai fazer? Não vai fazer um pano de prato, porque não faz parte do seu nicho, não é verdade? Então, a gente precisa ser fiel tanto nesse processo todo de identidade, escolha de estampas, cores, embalagem, tudo. Só que quando você consegue fazer essa escolha de nicho, de cores, estampas, fica muito mais fácil você se organizar para tudo, inclusive para compras, inclusive para quais os tipos de material que eu vou produzir, tá? Então, vamos lá continuar como se fosse mamãe e bebê. Então, se você escolher um nicho como mamãe e bebê,
Você pode selecionar aí, sei lá, 10, 15, 20 peças que vai fazer parte da sua linha de produção, tá? Então, a sua linha de produção, é lógico que você escolheu 20, Lu, mas amanhã ou depois eu quero lançar um produto novo, não pode? Pode e deve. Só que para que a gente escolhe os produtos que a gente vai começar a produzir? Para que a gente também consiga organizar a semana da gente, né? Então, Lu, e se uma cliente me pedir o pano de prato? Eu não produzo pano de prato, é simples assim, não tem nada demais com isso, entendeu? Eu sempre produzi, quando eu já entrei no ramo da costura criativa, eu já entrei produzindo bolsas e acessórios femininos, porque eu tinha certeza absoluta que era aquilo que eu queria produzir. Eram produtos relacionados ali ao universo feminino e produtos que fossem utilitários, né? Produtos que fossem... Até bolsa, eu já fazia bolsa, mas uma coisa mais pingada. Eu sempre me concentrei muito em necessário e utilitários. Então, quando eu defini isso, beleza, eu vou ter tais produtos, né? Quando eu vou lá organizar a minha semana de produção... então hoje eu vou produzir, vou cortar, vamos supor, vou cortar porta-documentos. Amanhã eu vou cortar porta-óculos e porta-absorvente. Na quarta-feira eu vou sentar para começar a costurar essas peças. E aí eu consigo organizar a minha semana com muito mais facilidade. Até, por exemplo, para pegar uma encomenda. Lu, entrou alguém num direct em algum local aí para fazer contato comigo. Lu, eu quero porta-óculos. Você faz? Faço. Já está, inclusive, na minha linha de produção de peças, né? Então, você pega encomenda? Pego. Tenho tais e tais estampas, né? Então, eu mandava uma variedade ali de 6, 7 estampas, combinações de estampas para o meu cliente e ponto final. Nada de mandar um milhão de combinações para o cliente, porque quanto mais combinações você manda, mais confuso o seu cliente fica. Então, isso não é nem bom. E aí, quando chegava, por exemplo, eu sempre fiz muita feira, sempre, a minha vida inteira, na verdade. E com bolsas e acessórios eu fiz feira durante 12 anos seguidos, sexta, sábado e domingo, todo final de semana. E quando chegava uma cliente no meu espaço e perguntava assim, você faz caderneta de vacina? Teve uma época que isso era uma febre atrás das cadernetas de vacina. Não faço. Mas é igualzinha essa sua capa de agenda. Mas eu não faço, infelizmente. Por que eu não fazia? Porque eu nem tinha estampa para criança, entendeu? E a minha capa de agenda, ela tinha um bolsinho para colocar uma caneta flor, que eu sempre usei muito essa caneta flor. Mas aí você só tira aqui esse bolsinho. Não faço. Entende? Então a gente precisa ser fiel ao que a gente definiu como padrão para trabalhar e o que a gente definiu como produto, como estampa. Então essa possibilidade de um cliente me pedir uma caderneta e eu ainda sair para comprar estampa, ela nem existia. E não existe até hoje. Ela não existe porque essa questão de você ter que sair ainda para comprar uma estampa
Isso é um prejuízo danado, mas eu nem vou entrar nesse mérito, a gente vai falar nisso numa live que tem específica sobre isso, tá? Mas você define ali o seu padrão de estampas para trabalhar, os produtos que você vai trabalhar, as cores que você vai trabalhar. Quem conhece meu trabalho sabe que eu não trabalho com cores pastéis. Minha vida é isso aqui, coloridésimo. Faz parte da minha identidade de marca, da minha identidade do meu trabalho. E olha, quando a gente entende como isso funciona, a gente só colhe frutos bons disso. Tem muita gente que fala, mas eu vou ficar muito limitada com isso. Não vai ficar limitada, porque quando a gente também define um padrão para trabalhar, o nosso cliente respeita esse padrão e inclusive valoriza, ele percebe que está lidando com um profissional, entende? Não é uma pessoa amadora que não sabe o que está fazendo, e é por isso que a gente precisa transformar o artesanato da gente em uma marca, para que qualquer pessoa que entre, por exemplo, num perfil seu do Instagram, do Facebook, de qualquer lugar, perceba e entenda que ele está falando com um profissional. Então, é por isso que a gente precisa transformar o artesanato em uma marca. E para transformar o artesanato em uma marca, a gente precisa ser fiel a essas escolhas que a gente fizer. Porque a escolha é sua, só que você precisa ser fiel a essa escolha. Porque se amanhã ou depois um cliente te pede pano de prato e você mexe com bolsa, você está traindo a sua marca, o que você escolheu. Não quer dizer que amanhã ou depois você não possa mudar a sua marca. Pode. Se ela não está te satisfazendo mais, inclusive a logomarca, inclusive as cores, inclusive reestruturar ela toda, pode. A marca é sua, pode. Tem marcas famosíssimas que usaram uma logomarca num passado e hoje em dia reformularam e usam outra logomarca e não tem problema nenhum. O que você não pode é você... vou trabalhar com nicho mamãe e bebê. Estruturou tudo aquilo, escolheu cor, identidade do seu produto, né? Por que a gente escolhe essa identidade? Para que as pessoas também, quando elas se deparem com material seu na internet, elas inclusive reconheçam que aquele trabalho é seu. E isso é muito possível. Né? No outro dia eu tava até numa live da T. Pires, porque eu fui convidada para fazer uma live com ela, e uma cliente nossa perguntou, Lu, mas eu mexo com macramê, eu mexo com encadernação, eu mexo com tecido, eu mexo com costura, eu mexo com isso, eu mexo com aquilo. Ela mexia com umas 10 técnicas, assim. Eu falei, e por que não você pegar, por exemplo, o que você mais gosta de fazer? Qual é a coisa que você mais gosta de fazer? Aí ela falou encadernação. E qual seria, de repente, uma outra técnica que você pudesse agregar à encadernação para que você começasse a fazer um estilo único de material? Porque olha só, a gente tem nós que somos artesãs, normalmente a gente tem muito conhecimento de várias técnicas, a gente sabe fazer várias coisas, mas por que não usar esse conhecimento que você sabe de várias técnicas e agregar essas outras técnicas no seu produto? Por que não? Você pode fazer um produto super único, exclusivo, com a sua característica, do seu jeito, com a sua cara, né, que só você tem, e você consegue dar forma a uma identidade maravilhosa e linda. Percebe isso? Lu, eu faço costura criativa e amo crochê.
mas eu não quero largar nenhum nem outro. Como é que eu posso fundir essas duas técnicas em uma marca? Ela pode agregar, por exemplo, um pingentezinho de crochê, aplicar uma flor de crochê, por exemplo, numa bolsa, numa nécessaire. Dá para fazer 1 milhão de coisas. É só a gente começar a usar ali a nossa inteligência, que todos nós temos, tá? Só que fundindo as coisas, usando esse conhecimento para criar uma identidade única para o trabalho da gente, né? Eu fui uma das primeiras, se não fui a primeira professora de costura criativa que começou a desenvolver a técnica da nécessaire totalmente embutida na costura criativa, porque todo mundo só trabalhava com o viés, o acabamento de viés ali dentro, e eu não suporto viés, do mesmo jeito que eu não gosto de manta. Não é que eu não gosto do patchwork, eu gosto muito do patchwork, acho ele demorado, acaba ficando improdutivo para quem quer vender, que era o meu caso. Então, só por causa disso, tá? Mas eu amo patchwork, eu não gosto da manta na costura criativa. Então, eu queria solucionar esse problema de não usar manta nas minhas peças e de não usar viés. Então, eu fui um tipo de professora que me especializei em fazer costura embutida. Então, todas as minhas peças, não existe peça da Lu Jaber que não trabalha com costura embutida. Nenhuma. Todas. Ah, eu quero fazer uma mochila, costura embutida. Ah, eu quero fazer uma nécessaire, costura embutida. Eu não uso viés para dar acabamento. O meu viés, quando muito, ele é usado para fazer o detalhe de um bolsinho, né? Ali quando eu uso plástico, sempre usei muito plástico nos meus bolsos porque eu acho muito funcional, né? O plástico transparente, ele é uma coisa que deixa tudo visível, então também é uma característica minha. Usar a grande maioria dos meus bolsos, principalmente quando falo em nécessaire, transparente e costura embutida. Então, identifique no seu trabalho, primeiro, quais são as coisas que te incomodam, que você acredita que poderia melhorar. Senta na máquina e melhora isso. E faz isso virar, inclusive, uma característica sua, né? Lu, eu não quero abrir mão de tal e tal técnica. Funde essas técnicas e cria um material único, uma peça única com características sua. É muito importante isso. Então, não adianta falar que o artesanato não é valorizado se você não começa a tratar o seu artesanato como algo único, especial, diferenciado. Se ele não for diferenciado, ele só é mais um. Ele só é mais um, porque tem 1 milhão de pessoas fazendo exatamente as mesmas coisas, né? Então, se você dá a cara para o seu produto igual a cara de todo mundo, você vai ser só mais um. Aí o que acontece? A gente atrai o cliente que chora preço, que quer dar, porque olha só, existe o cliente que diz que gosta de artesanato, mas ele usa o artesanato como aquela opção de presente baratinho, quando ele quer dar para alguém que tipo, ele não quer gastar dinheiro. Aí, para dizer que é original, para dizer que ela é uma pessoa que admira muito o artesanato, ela vai lá procurar um artesanato baratinho para dar de presente. Então, existe esse cliente, tá? E a gente precisa fugir desse cliente, né? Porque esse é o cliente que não valoriza o artesanato, tá? E existe aquele cliente que, quando ele percebe que aquele artesanato ele tem a
aquela cara diferente, aquele tipo de... que tem cara de quem produz, é um produtor independente, que fez do artesanato uma marca, que percebeu que aquilo é um negócio, e aí esse cliente é o cliente que a gente precisa encontrar. E a gente só encontra esse cliente quando a gente se posiciona como marca. Agora esse cliente localiza a gente assim, ó, pelo faro. Entende isso? Então, e olha, é mais fácil achar esse cliente que localiza um produtor independente, tá? Que localiza um artesão que fez do trabalho dele realmente um produto diferenciado. Ele localiza a gente e a gente consegue localizar ele muito mais fácil do que esse cliente que não valoriza. Agora, não vem me dizer que o artesanato não é valorizado, tá? Não me diga que o artesanato não é valorizado. Ele é muito valorizado e tem o cliente certo para ele. Só que a gente precisa se posicionar como marca para a gente encontrar ele. Senão, a gente vai ficar sendo mais um artesanatinho, mais um artesanato ali de igual a todos os que aparecem por aí, que é o que mais tem, gente, é o que mais tem. Agora eu pergunto assim, ó, com qual tipo de artesanato você quer parecer? Com um artesanato comum que todo mundo tem, ou com artesanato de marca? O que você quer parecer? O que você quer ser? E aí você se faz essa pergunta e começa a procurar as ferramentas que vão fazer você transformar o seu artesanato numa marca. Então, Lu, mas eu não sei. Pesquisa, gente. Hoje em dia, a internet está aí para isso, para a gente pesquisar, para a gente entender como é que é as coisas. Se você não tem dinheiro para pagar um curso que vá fazer você entender como é que isso funciona, pesquisa, né? Pesquisa, porque assim, ó, tem duas formas de você começar a mudar isso daí. Pesquisando e indo à luta sozinha ou pagando um curso para fazer. Mas que é possível fazer, é super possível fazer. É lógico que às vezes a gente pesquisando dá um pouco mais de trabalho, porque tem muita coisa boa e muita coisa ruim, mas é possível também, tá? Então pesquisa como você pode fazer para transformar o seu artesanato como uma marca. E aí eu já vou dar umas dicas aqui, que é o que eu tô, justamente é o que eu tô falando. Primeiro, você vai criar uma marquinha, uma logomarca, um nome, vai definir quais são os produtos que você vai trabalhar, o seu nicho. Tá vendo como ele tem todo um passo a passo ali, ele tem todo um processo que a gente precisa seguir para entender como é que funciona essa questão de virar uma marca. E não adianta querer pular a etapa, tá? Então a primeira coisa que você precisa definir é o seu nicho de mercado. Olha, isso ainda não é avatar, tá? Isso não tem a ver. Avatar é consequência dessas escolhas, tá? Mas o avatar que a gente chama é o seu público, tá? O público que você vai escolher para trabalhar é o seu avatar, tá? Só que você só pode definir o que é público, avatar, cliente ideal, a partir do momento que você define qual é o nicho que você vai trabalhar. Se você não escolhe qual é o nicho que você vai trabalhar, você não tem como fazer marca, logomarca, criar a sua identidade, o seu estilo. Você não tem como começar com nada disso.
Então, o primeiro passo é escolher o seu nicho. Qual nicho que você vai atuar? Ah, Lu, mas eu gosto de fazer tudo. Então, você não quer virar marca, né? Você quer ser o faz tudo, o artesanato comum que todo mundo tem, que é o faz tudo. E aí você precisa definir com o que eu quero parecer, o faz tudo ou o artesanato de marca. Percebe a diferença disso? E essas escolhas só você pode fazer, porque se você não fizer essa escolha, ninguém pode fazer ela por você. Entende isso? Então, essas escolhas precisam ser feitas por você. Ontem eu brinquei, eu falei, gente, quem é que manda nesse boteco? Né? Então, é você que manda nesse boteco. Se você não faz essas definições, ninguém vai fazer elas por você. Tá? Então, escolhe o seu nicho de mercado. E nicho, quando eu falo, ou é mamãe e bebê, ou é mulher com utilitários, e se você conseguir afunilar ainda mais, melhor ainda, tá? Ou é brinquedos pedagógicos, tem várias linhas aí para você poder seguir. Só que aí, quanto mais você afunila seu nicho, mais fica fácil de você se organizar. Olha como essa questão do nicho, ela influencia tudo no nosso ateliê. Até as compras, a escolha do nicho e a transformação do artesanato como marca influencia. Influencia tudo. Só que resolve o seu problema em vários aspectos. Várias dificuldades que aí podem aparecer outras dificuldades, né? Mas muitas dificuldades que o artesão encontra, ele consegue sanar a partir do momento que ele entende qual é a dele. Qual é a dele, né? Qual é a sua? Me conta aí. O que você quer fazer? Qual é o seu nicho de atuação? Qual o estilo que você quer começar a trabalhar? Ah, é colorido assim? É tons pastéis? É só listras? Só poá? E por que não? Por que não? Né? Não, então eu vou trabalhar com poá e floral. E por que não? Tá? Então, a gente precisa fazer essa separação do joio e do trigo e precisa transformar o artesanato como marca para se tornar mais respeitado, para que você comece a organizar esse boteco aí como uma coisa profissional e deixar de ser amador. Tá bom? É muito importante isso, acreditem fortemente. O dia que vocês entenderem a importância disso e que uma marca não é só ter logomarca, tá? Vai muito além disso, A partir do momento que você fez uma logomarca, é como se aquela logomarca, ela fosse uma miniatura de todos os seus valores que estão ali dentro daquela logomarca, inclusive cor, padrão, estilo, tudo. É como se tudo que você escolheu estivesse numa miniatura chamada logomarca, tá? Então a logomarca, ela tem que expressar todas as características ali que você escolheu para montar o seu negócio criativo. Então, vão ser tons pastéis. Eu tenho um traço de linha mais minimalista, que é traços mais simples, né? Ou uma coisa mais arrojada, ou uma logo mais sofisticada, porque o meu público é classe A
Então, eu vou trabalhar com pessoas, com mulheres estilosas que gostam de cores fortes, ou então vou me especializar em mulheres que gostam de coisas de oncinha. Por que não? Ah, Lu, mas é muito pouco. Não é muito pouco. Você imagina que eu nunca vi uma pessoa que se especializou, por exemplo, em só coisas de oncinha? Nunca vi. Né? Uma pessoa que trabalha com a costura criativa, que se especializou só em mulheres que gostam desse tipo de padrão de oncinha, cobra, não sei o quê. Pode ser um nicho, né? Ah, eu vou me especializar só em organizadores, malas, organizadores. Nem precisa ter mala, tô falando mala, mas assim, nesse sentido de viagem, né? Organizadores para viagem. Ou então vou me especializar em organizadores para armário. Ah, Lu, mas é um nicho muito pequeno. Mas você já parou para pensar o tanto de parcerias que você pode fazer, por exemplo, com uma personal organizer? E que você pode nunca mais, por exemplo, ter problema de falta de encomenda? É isso que acontece. Quando você começa a conversar uma linguagem específica, eu me especializei em produtos para organize, por exemplo. Olha o tanto de indicação que uma organize, por exemplo, pode te dar. Então, é só a gente abrir o olhar da gente. Tem a Leturali, que eu sempre comento dela também, que foi uma moça que a Juliana faz costura criativa e se especializou em capas de livro. Ah, Lu, é muito pouco. Não é muito pouco. Ela mal consegue dar conta das encomendas dela e ela só trabalha com isso. E para não dizer que ela tem só capinha de livro, ela tem também, por exemplo, umas sacolinhas com uns dizeres lá, por exemplo, que tem a ver com livro. Ela tem também marcador de livro, ela tem aquele porta Kindle. Então, assim, ó, dentro do nicho dela, ela ainda consegue fazer uma variedade de produtos. Mas se ela tiver, sei lá, 10, 12 produtos, é muito. Só que olha que maravilha, ela não dá conta das encomendas dela, ela consegue organizar a produção dela, tá? Ela consegue organizar as compras dela, qual padrão de estampa ela vai ter, qual a linguagem que ela vai conversar com o público dela. Então, ela consegue atingir o público dela no coração. E aí você me pergunta, se uma pessoa entrar ali no perfil dela, vai ou não vai encarar ela como uma profissional? Vai ou não vai querer comprar com ela? Vai. Vai, porque ela só vive disso e pela internet, totalmente online. Ela não tem uma loja. A loja dela é online. Só que ela fala a linguagem certa com o material dela. Entendeu? Gosto da chita, porém tem muito preconceito com esse tecido. Mas, Paty, se você gosta da chita, vai ter 1 milhão de outras pessoas que gostam de chita também. Eu, por exemplo, eu fiz um curso da Educar com peças de chita e eu estruturei a chita. Então, ela ficou super resistente. É isso que você tem que se preocupar. Entendeu? Não é se vai ter cliente para aquilo ou não, porque chita, tem muita gente que ama chita. A única problema da chita é porque ela é frágil, só que você pode solucionar esse problema da fragilidade da chita, entendeu? Tem formas de solucionar esse problema e você poder oferecer esse padrão de estampa que é a paixão de muita gente. Porque olha, meninas, tem outra coisa.
às vezes a gente pensa que as pessoas não gostam. E se você fizer uma pesquisa, você vai ver que tem muita gente apaixonada com chita. Da mesma forma que se você levantar, fazer uma pesquisa mesmo, começar a perguntar para as pessoas que você conhece, no seu Instagram, nas suas mídias sociais, aí se você começar a perguntar o que você acha da chita, nossa, ou então pergunta de formas indiretas também, né? Faz um produto com chita e espera ver a reação das pessoas. Esse meu curso de Educar que eu fiz foi um dos cursos que foram mais visualizados, foi esse curso de chita, porque ficaram lindas as peças. Aí eu mandei estruturar a chita, então ela ficou bem durinha, bem firmezinha, sabe? E ficou linda, porque você usa aquele padrão super estampado, colorido. Aqui, ó, já tem gente aqui falando, amo chita, amo chita, amo chita. Então, assim, a chita, ela tem uma coisa muito brasileira, né? Muito gostosa, muito marcante, alto astral, colorida. Só que aí você precisa só solucionar essa questão da fragilidade da chita, tá? Mas hoje em dia tem tecidos, até em Oxford, por exemplo, que usam o padrão da chita para não ser aquela chita bem com a trama bem abertinha, né? E aí já dá uma qualidade melhor para a chita. Usa o padrão de estampa da chita, mas num tecido melhor, né? O que mais, meninas? Alguém tem perguntas aí para me fazer? Alguma pergunta aí que eu possa responder? Daqui a pouquinho já vou encerrando a nossa live. Aqui, ó, teve outras pessoas que viram esse curso de Educar. Ficou lindo, de peças utilitárias com chita, ficou lindo. Pode estruturar o feltro? Gente, tem melhores tipos de material para estruturar a costura criativa do que o feltro, tá? Eu não sou muito a favor de estruturar com feltro, não. Tem outras formas, tá? Tem um vídeo meu no canal do YouTube que eu falo sobre estruturas para costura criativa e eu dou várias opções de como estruturar qualquer tipo de material, tá? Já fiz jogos de cozinha com chita e esgotou. Gente, chita é muito lindo. Quando começou, qual era o seu nicho? Eu sempre trabalhei, quando eu defini trabalhar com costura criativa, eu já de cara escolhi trabalhar com bolsas e acessórios femininos. Quando a gente fala acessórios femininos, são os utilitários, né? Porta-óculos, porta-absorvente, necessaires, essas coisas, tá? Mas eu sempre trabalhei com nicho para mulher. Que mais? Posso fazer necessaire com zíper sem ser de metro? Pode. Isso não interfere em nada, tá? Eu comprei o acoplado, mas achei que ele é meio amassado. É assim mesmo? Acoplado, amassado? Não. Não é não. O nylon 600, qual o direito? O direito é que aparece a traminha, a parte plastificada não é o avesso, tá? Como escolho o nome do meu ateliê? Tô meio perdida. Antes de escolher o nome, você precisa escolher seu nicho, senão não vai rolar mesmo. De repente você tá perdida porque ainda não escolheu o seu nicho, tá? Quando você escolhe o seu nicho, aí você vai escrever num papel vários nomes, sem julgamento, mas nomes que tenham a ver com o que você escolheu. E dali vai começar a surgir algumas ideias ali para você trabalhar, tá?